Bom, pessoal, então hoje nós viemos conhecer mais à vontade o escritório da Marcele Cardoso. Marcele, muito obrigado por ter nos recebido. Para a gente foi um prazer ter participado com toda a iluminação do escritório. E a Marcele vai passar para a gente o que foi o conceito desse projeto de iluminação, o que ela pensou para apresentar para os clientes dela. E ela vai falar um pouquinho do que é e como está sendo essa experiência nesse pouco tempo que vocês já estão aqui, né, Marcele? Obrigada a vocês, a Lux, por participar com a gente da realização desse sonho, né? Ter um escritório de arquitetura com tanta inovação, tanta iluminação, é uma coisa que eu amo, né? Então, trazer isso para o cliente e as possibilidades que a iluminação pode trazer em cada cenário é incrível. E está sendo um sucesso, todo mundo está amando cada detalhe e a Que gente vai bom. apresentar para vocês um pouquinho desse espaço. Então vamos lá. Bom, então agora vamos ver o conceito de fato, o que foi pensado para cada espaço em termos de arquitetura e design de interiores, também complementando com a iluminação. E aí, Marcelo, como é que foi? O que tu pensou para cá, né? Aqui a gente tem uma parede de pedra linda, né, com a nossa logo, com a nossa marca iluminando, e essa iluminação que está aqui, trazendo um cenário, deixando essa iluminação mais dramática, fez Uhum. todo diferencial, onde as texturas aparecem de acordo com a iluminação. E aí tem um jogo de luz e sombra que é o que dá essa dramaticidade, né? Ficou muito legal, Traz realmente. elegância, deixa um ar assim mais misterioso, tudo que a Uhum. gente queria passar para cá. E aqui a gente tem já uma linguagem bem diferente, né? Um outro cenário de luz, de composição de material que também ficou incrível. Aqui a gente tem muito LED, né? Sabe que eu sou apaixonada por iluminação e LED e não poderia faltar. A iluminação do LED traz esse efeito, sensações, mistério, ele amplia a sensação da textura que foi aplicada na parede e traz todo o diferencial. No teto, a gente deixou uma área mais escura e o LED fazendo todo o efeito artístico no espaço. Isso é interessante porque aqui é uma área, é uma recepção, Uma né? Então, recepção. uma recepção que você não precisa de uma quantidade de luz tão alta, até porque a ideia é que o cliente se sinta o mais confortável possível, né? Então, a iluminação em pontos estratégicos, valorizando a marca, valorizando ali texturas, acho que foi muito bem aplicada, então ficou realmente muito legal, muito convidativo, né? O cliente vai se encantar ao sentar aqui e ficar confortável, Com só aguardando o certeza. sonho dele começar. Aqui é outro ponto bem marcante do escritório, que é esse corredor, que tanto trabalha diferentes cenas de luz, como também tem toda uma linguagem, um conceito em termos de acabamento. O que é que tu quis trazer para cá, Marcelo? Aqui é uma das inspirações do nosso escritório, né? Eu sou apaixonada pelo Rio Amazonas, então a gente trouxe as sensações com a textura, a iluminação quando bate, ela realça como se fosse ondas no Uhum. espaço. Então a iluminação fez todo o sentido para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente desliga, perde todo o glamour. E quando a gente liga, a gente consegue ver o movimento das ondas do rio, que é uma das nossas paixões e Legal. referência das nossas inspirações para projetos Com maravilhosos. certeza. Isso aqui, então, resumindo, é como a luz mostra o conceito do projeto, né? Claro que não é só a iluminação, né? Você é toda uma composição com revestimentos, toda a ideia do acabamento e a criação de cenas, como a Marcele falou, que em algum momento você pode desligar e ter um corredor mais funcional, vamos dizer assim, mas ainda assim com uma luminária muito bacana, que são esses mini focos que a gente nem enxerga a fonte de Não luz, né? ofusca, Não ofusca, esse é um traz um ponto espaço bem agradável, muito né, na hora de importante. passar para o Sim. corredor. Então, e aí a iluminação mais decorativa, vindo com a iluminação com LED fazendo esse realce do formato. Então, E ficou LED é perfeito. tudo, né? É. Deixa eu te mostrar esse espaço, que é a sala do nosso diretor Jorge Pessoa. E a gente tem cada cantinho com um detalhe de iluminação diferente, né? Começar por aqui, que essa iluminação faz todo o cenário. Quem conhece sabe que a gente ama um brilho, né? Então não pode faltar. E a iluminação faz toda a diferença em cada brilho. Já para cá, nós temos um cortineiro iluminado, a mesa dele que tem um Pendente, né? pendente, né, mais focal para Uhum. trazer essa iluminação na hora de um Do trabalho, de dia a atendimento. dia, né? Isso. E aqui no fundo, a gente já tem uma iluminação mais decorativa para expor na prateleira, trouxe um perfil com uma luz mais neutra. Uhum. Então a gente trabalhou onde o maior foco de iluminação é no pendente Aqui. e para cá a gente trouxe uma iluminação mais aconchegante no espaço. Perfeito. E ainda assim ele tem um controle de luz, né? Ele pode ali controlar de acordo Consegue com... direcionar tudo para trazer de acordo com a atividade que ele está Uhum. realizando aqui na sala. Perfeito. Esse espaço aqui é a nossa sala de reunião, Uhum. né? O espaço onde a gente chama de fábrica de sonhos do nosso cliente.
E aqui a gente tem uma iluminação mais cênica, né, intimista, onde a gente pode passar um vídeo, mostrar um projeto. E a Uhum. gente tem quando a gente trabalha com uma iluminação mais focada na área do trabalho, vamos apresentar um projeto para o cliente, e aí a gente pega e traz mais iluminação para o espaço. E aí a gente consegue trabalhar uma área de apresentação com mais iluminação, abrir Uhum. a planta para o Poder nosso ver de cliente, fato, né? cores, texturas, então a gente consegue trazer para cá e essa iluminação mais focada dá mais realidade para o Uhum, projeto. é isso. Então, usar a iluminação para diferentes atividades, eu acho que esse é o ponto principal. Você tem aqui o decorativo, mas também ter essa luz mais funcional é o que faz aí, de fato, um projeto funcionar de acordo com a atividade que vai ser desempenhada lá, né? Nossa, e eles não brigam, né? Eles se Sim, é complementam. exatamente isso. Deixa eu te mostrar agora a nossa sala, né? Onde a arquitetura constrói o resultado. E esse cantinho aqui, super especial, que tem esses pendentes maravilhosos, que traz essa sensação de aconchego no Uhum, espaço. E é isso que a gente quer proporcionar para o nosso cliente. Quando ele chegar no espaço, ele puder não só ver o projeto dele, mas ele se sentir confortável. Porque a gente sabe que legal. arquiteto é um pouco de terapeuta também, Sim, né? sim, já Então a tem até os iluminação. sofás aqui, já estão no lugar, né? Então a iluminação traz esse aconchego, ele se sente mais feliz, alegre. A gente trabalha com várias iluminações aqui, inclusive, né? A gente tem o nosso painel aqui de amostras, onde a gente tem iluminação focada nele. A gente tem esse pendente maravilhoso, Evandro, meu Deus, Uhum. dourado, que faz. Você já sabe que eu amo dourado, né? Então não poderia Encaixou deixar de certinho. ter. E o que é legal, o que chama atenção aqui, por mais que seja uma sala de atendimento, né, quase que o cliente não se sente assim naquela coisa de trabalho, de fato, né? Então ele se sente super à vontade se quiser sentar na poltrona, o ambiente é super convidativo e em termos de iluminação, a luz quente faz com que isso envolva o ambiente, os acabamentos e tudo, deixando, eu acho que tudo muito mais tranquilo de trabalhar quando você recebe o cliente que está querendo de fato realizar ações. Então ele já começa a visualizar um pouquinho aqui dentro, Com né? certeza. E ele quer Legal. tudo. Ele sai daqui, ele já quer toda a Pensando em todas iluminação. as coisas, né? Que bom. Aqui eu te apresento o Shop Concept, né? Que aqui a gente trabalha a decoração nesses detalhes e o LED mais uma vez presente para iluminar e dar vida para o espaço, assim como os spots que fazem toda a diferença na iluminação. Isso é um ponto importante, porque a iluminação, principalmente no ambiente comercial, faz muita diferença na exposição dos produtos, né? E como ele vai ser apresentado. Então, trazer essa referência, tu que tem muitos clientes comerciais, né? Acho que foi muito Isso. interessante, de fato. E a gente consegue ter, de fato, uma noção de como isso ficaria E já como a aplicado numa loja. iluminação faz a diferença e valoriza o produto. Então, Uhum, quando a gente coloca um spot, um LED, uma fita, a gente traz uma iluminação que dá é vida isso. ao produto. A gente traz essa sensação. Aqui a gente tem a sala da nossa arquiteta, né, nesse espaço, e a gente tem a utilização desse pendente maravilhoso, que faz com que a mesa da área de trabalho fique Sim, super é iluminada. importante. E esse daqui, né, que tá todo o charme para uma logo, para um letreiro, e sem falar o LED, que traz o contorno do volume no espaço. Uhum, legal. Aqui a gente tem a nossa sala de produção. Você, mais do que ninguém, pode falar desse pendente maravilhoso. É, o perfil, mas essa é uma composição com os perfis de LED sendo utilizados como um pendente e como se fosse uma luminária só, né? Então essa ideia eu adorei, foi um dos pontos que eu mais gostei aqui, porque ele trouxe, né, esse desenho interessante, parecendo uma luminária só, né? E a iluminação funcional, que é o que precisa por ser uma área de trabalho. E Então, essa iluminação mais neutra trouxe o aconchego para o sim, espaço, né? Deixou aquela iluminação não aquele super forte. uhum, E aí traz um momento na hora de produção mais leve, sim, não né? fica cansativo, né? Aquela luz branca muito forte. Então, E esses spots marronzinho? aqui uma outra ideia muito legal, né? Estamos fazendo uma marcação dessa circulação aqui, de toda a circulação, com os spots nesse acabamento, já quebra o óbvio, vamos dizer assim, do branco ou do preto, né? Então, trazer uma cor que traz a composição junto com o restante do projeto, acho que foi muito assertivo. E o LED, mais uma vez, presente sempre, né, nos nossos móveis para trazer a iluminação que a gente precisa, nas nossas prateleiras de amostra, na hora que os nossos colaboradores estiverem realizando o projeto, né? E o cantinho deles, né? Que tem que ter um pendente, um leitoso, que traz toda a elegância, o charme, o Conforto. conforto na hora do descanso. Legal. E aqui é importante que durante o dia vocês tenham uma influência grande da iluminação natural, né? Então vocês podem controlar isso de acordo com o dia, com o momento do dia, deixar a luz natural influenciar menos ou mais, né? E a Isso. iluminação vem aí para complementar. Muito legal, tá muito confortável, muito convidativo, né?
Acho que a produção aqui tem que sair bem, né? Ah, Porque por conforto bastante! não pode faltar, não pode reclamar. Aqui a gente tem esse lavabo super aconchegante, com essa iluminação que realça todo o brilho da parede, trazendo o aconchego desse banheiro e realçando cada revestimento que está no local. E esse lavabo maravilhoso, que nós estamos utilizando uma iluminação superior que valoriza a textura que está sendo utilizada no teto, valorizando o brilho ainda mais. E o espelho que tem que ter um neon, que traz essa iluminação frontal e valoriza a pele de quem está se olhando. Bom, pessoal, então estamos finalizando o tour pelo escritório da Marcele. Marcele, muito obrigado mais uma vez, tanto por nos receber aqui, como por ter deixado-nos participar desse sonho, que eu sei que foi uma realização muito grande para ti. Fala um pouquinho aí, quem quer entrar em contato com o escritório Marcele Cardoso, como é que faz? Ah, muito obrigada, né? Obrigada a vocês por acreditar em nós e estarmos juntos iluminando mais vidas e sonhos, né? Que essa parceria seja longa. E quem quiser nos achar, pode ir no Instagram, Marcele Cardoso Arquitetura, construindo sonhos e transformando vidas. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixe seu like, comenta aqui. As redes sociais estarão aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo.